A origem dos vikings. Os vikings são admirados em todo o mundo por conta de seus cabelos louros, olhos azuis e força incomparável nas histórias mais famosas, e que ficaram ainda mais populares graças ao seriado que estreou alguns anos atrás. Mas você já parou para se perguntar qual é a origem desse povo tão único? Eles são conhecidos como um dos melhores velejadores da história, um povo que aterrorizou a costa de muitos países europeus durante a Idade Média e que ficou conhecido por seus violentos saques e pilhagens de cidades inteiras. Conhecer a história dos vikings é cultura, e hoje vamos descobrir a origem desse povo, seus feitos e influências no presente. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos embarcar numa viagem incrível até a costa escandinava, um lugar onde a cultura e a história são inseparáveis. Os escandinavos têm muito em comum com os alemães, desde as raízes étnicas até os costumes e até suas antigas escritas em runas. Estamos falando aqui dos primeiros povos do norte, os escandinavos. Eles viviam num lugar cheios de desafios geográficos que tornavam difícil a comunicação por terra, mas enfrentando o clima gelado e a presença de animais carnívoros, eles se tornaram mestres na arte de navegar, famosos pelos seus barcos únicos. Entre os vikings tínhamos os dinamarqueses, os noruegueses e os suecos. Os dinamarqueses eram a maior turma e tinham uma posição privilegiada que permitia controlar as rotas de comércio entre o Mar do Norte e o Mar Báltico. Os vikings se espalharam por lugares como Jutlândia, Scania e Velândia. Os suecos, chamados varangianos, avançaram para o leste, até onde hoje são a Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Já os vikings noruegueses, que eram craques na navegação, se aventuraram pelas ilhas do oeste. Na sociedade escandinava tinham três classes: a nobreza, chamada Ara, os homens livres, os Carl, que eram a maioria, e os Thrall, que eram escravos. Eles eram politeístas, adoravam deuses que representavam as forças da natureza. Eles eram um povo guerreiro muito respeitado. Mesmo que suas táticas de luta não fossem as mais modernas, os vikings eram conhecidos pela sua bravura. Eles acreditavam que morrer em batalha era a maior honra, um ticket direto para Valhalla. No século 8, eles começaram a expandir em busca de novas terras para conquistar e colonizar. Por que será que os vikings resolveram arriscar tanto? Bem, tem várias razões para isso. O crescimento da população por conta dos avanços na agricultura fez com que o espaço ficasse apertado. Ao mesmo tempo, a paixão deles pelo mar levou ao desenvolvimento de tecnologias de navegação, como a bússola viking e a pedra solar, que permitiam se orientar até em condições difíceis no mar. A habilidade deles no mar fez dos vikings os novos donos das antigas rotas comerciais romanas. Eles viraram especialistas no comércio de peles, escravos, prata, especiarias e armas. A divisão da Europa, o fim do Império Carolíngio e a falta de potências navais devido à guerra foram fatores importantes, dando aos vikings a oportunidade de dominar os mares. Além disso, a união de várias tribos do norte impulsionou expedições mais audaciosas e acabou empurrando tribos menos poderosas para longe. E assim nasceu a Era Viking, que também ganhou o apelido de Terror da Europa. Tudo começou de verdade com o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, na atual Inglaterra. Claro, já tinha rolado ataques nas costas inglesas antes, como os ataques às Ilhas Orcada e Hébridas. Mas os vikings deram um pontapé inicial na expansão com saques sem muitos riscos a mosteiros na costa britânica. Aos poucos, os vikings foram ficando mais confiantes e aumentaram seus ataques para além das Ilhas Britânicas, inclusive a Espanha de hoje. Na Espanha, eles focavam seus ataques em Astúrias, Galícia e Al-Andalus. E teve uma expedição que foi bem marcante, onde eles subiram o rio Guadalquivir com 54 navios, planejando atacar Sevilha, mas acabaram sendo vencidos por Abd al-Rahman na Batalha de Tablada. Enquanto isso, os dinamarqueses não paravam de atormentar as costas inglesas e os noruegueses as costas irlandesas. Com cada invasão, a confiança dos vikings aumentava e a ambição também. Eles chegaram a ponto de cercar e saquear grandes cidades europeias, com reis e senhores de guerra comandando expedições mais organizadas e com mais soldados. Paris é um exemplo bem conhecido, tendo sofrido o primeiro de 3 ataques vikings. Os vikings navegaram pelo rio Sena em seus drácars, graças ao calado raso de seus barcos. Ragnar Lodbrok
um herói local, citado em várias sagas nórdicas, é considerado um dos responsáveis por essa campanha. Lisboa, Bordeaux, Toulouse, Hamburgo e Londres também foram saqueadas. Mas para os vikings só saquear não bastava. Eles queriam conquistar novas terras para se expandir. Dentro de um ano, os vikings já tinham acampamentos na Inglaterra, trazendo agricultores em busca de terras férteis para colonizar. Um grande exército dinamarquês, supostamente liderado por Ivar, o Desossado, e seus irmãos Halfdan e Ubbe Ragnarsson, resultou na criação de assentamentos. Depois, o rei Guthrum se estabeleceu na Anglia Oriental. Os vikings chegaram a tomar a atual cidade de York, que era a capital de Nútúrbria, e ali criaram o reino viking de Jorvik. Naquela época, eles controlaram quase toda a Inglaterra, exceto pelo reino de Wessex. Lá, Alfredo, o Grande, resistiu aos vikings e depois conseguiu o feito de retomar York e unificar a Inglaterra, mas os vikings voltariam. Nesse meio tempo, os noruegueses se estabeleceram na Irlanda, fundaram a atual capital Dublin e começaram a povoar a Islândia. Em 900, o explorador norueguês Gumshor Ufson descobriu a Groenlândia. Enquanto tudo isso rolava, os vikings suecos também estavam expandindo para o leste, conquistando Novgorod. Lá pelo final do século IX, um viking chamado Hurik fundou a Rus de Kiev, dominou as tribos eslavas e tomou o controle das rotas comerciais do leste. Os vikings chegaram até a tentar um ataque em Constantinopla, mas no final das contas eles foram contratados como mercenários pelo Império Bizantino, formando a guarda pessoal do imperador, a famosa Guarda Varigiana. Essa movimentação toda pela Europa acabou misturando os povos do norte com os europeus. Líderes vikings, como o Senhor da Guerra, Rollo, ou Rolf, o Gangster, se converteram ao cristianismo. Na verdade, Rollo até virou duque da Normândia, a pedido do rei francês. Em 965, o próprio reino da Dinamarca oficialmente se converteu ao cristianismo durante o reinado de Harald. E depois, Kiev, Islândia e Suécia também se converteram ao cristianismo. Do outro lado, os vikings retomaram o controle da Inglaterra por volta do ano de 1013, no que a gente pode chamar de Segunda Conquista de York, liderada por Sweyn Borchebert. A presença viking na Inglaterra foi tão forte que até um rei dinamarquês, Canuto, o Grande, foi proclamado rei da Inglaterra. Mas isso acabou quando os nórdicos perderam a batalha de Stamford Bridge, em 1066. Depois dessa batalha, parecia que os anglo-saxões finalmente podiam respirar aliviados. Mas aí veio a reviravolta. Guilherme, o Conquistador, que era descendente do viking Rollo e havia se tornado duque da Normândia, venceu os anglo-saxões na famosa Batalha de Hastings, e acabou sendo coroado rei da Inglaterra. Ironia do destino, um descendente de vikings estava de novo no trono. Os normandos e os varangianos continuaram conquistando terras e marcando a história da Europa nos séculos seguintes, mas os vikings, como a gente conhece, deixaram de existir por volta do ano 1100. Aí, Dinamarca, Suécia e Noruega viraram reinos cristãos. A religião pagã e o alfabeto rúnico foram desaparecendo aos poucos, mas não dá para esquecer de outra grande conquista dos vikings, suas explorações. Eric o Vermelho explorou e colonizou a Groenlândia. Hoje, a Groenlândia ainda pertence a um país nórdico, a Dinamarca. Curioso que eles deram o nome de Groenlândia, ou Terra Verde, para atrair colonos, mesmo lugar sendo tudo menos verde. Talvez com a Islândia, terra do gelo, eles não tenham tido tanto sucesso. E por falar na Islândia, ela foi fundamental para a gente reconstruir a história dos vikings, graças às sagas que foram escritas e os achados arqueológicos. Mas se teve uma conquista que chamou a atenção, foi a de Leif Erikson. Por volta do ano 1000, ele partiu da Groenlândia em uma viagem de 3 semanas e chegou a uma terra desconhecida, que descreveu como lugar com pastagens verdes, rios repletos de salmões e, notavelmente, uvas selvagens. Daí o nome Vinland. Mas onde exatamente ficava Vinland? Isso tem sido motivo de debate há séculos. Alguns estudiosos acreditam que Vinland poderia estar em qualquer lugar desde o norte do Canadá até o que é hoje o estado norte-americano de Nova York. No entanto, a hipótese mais aceita é que Vinland corresponda à área de Newfoundland, no Canadá, onde foram encontradas evidências arqueológicas de um assentamento nórdico. Em 1960, o arqueólogo norueguês Helge Ikstad e sua esposa, a arqueóloga Anne Steen Ikstad, descobriram um assentamento viking em Lans Aux Meadows,
em Newfoundland. As escavações revelaram estruturas e edifícios muito semelhantes às encontradas em assentamentos vikings na Groenlândia e na Islândia. Os artefatos encontrados incluíam ferramentas de ferro e itens de uso doméstico, como um pino de osso usado para prender o manto, que eram característicos da cultura viking. E mais importante, foram encontradas evidências de que o local foi usado para processar minério de ferro, algo que teria sido essencial para uma expedição exploratória que estivesse longe de suas bases principais. Essas descobertas, junto com as descrições presentes nas sagas dos islandeses, uma coleção de histórias épicas que incluem o Saga dos Groenlandeses e a Saga de Eric o Vermelho, onde é narrada a viagem de Leif Erikson, oferecem fortes indícios de que os vikings realmente chegaram à América do Norte cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. No entanto, apesar dessas provas, muitas questões ainda permanecem. Não se sabe exatamente por que os vikings não conseguiram estabelecer uma presença permanente na América do Norte. Alguns acreditam que pode ter sido devido aos conflitos com povos indígenas, a que os vikings chamavam de Skraelings, ou talvez devido às dificuldades ambientais ou de logística. Mas sem dúvida, a descoberta de Vinland pelos vikings foi um feito incrível e marcou um capítulo importante na história da exploração. E você? Sabia dessa possibilidade dos vikings terem sido os primeiros europeus a descobrirem a América? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa possibilidade. E antes de ir, considere também curtir o vídeo e se inscrever no canal, assim você não perde nenhum lançamento. Tchau!